Oi, gente! Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para você, na paz do Senhor. Eu sou Renato Cordeiro e este é o canal Missão em Casa. Oi, gente, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Missão em Casa. Hoje nós vamos ler uma leitura muito importante no Velho Testamento que vai falar de um exemplo de fé também. Ele não é muito comentado como exemplo de fé, mas para mim também foi exemplo de fé, que é Noé. Nós vamos ler hoje sobre a história de Noé, sobre Noé. Vamos lá. Deus anuncia o dilúvio a Noé. E então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. A leitura continua, mas eu vou encurtar a leitura para não passar muito tempo. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos. Isso o Senhor disse a Noé. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, e tudo que havia no seco morreu. Assim foi feito toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 150 dias a terra ficou cheia de água. O que nós podemos ver nessa leitura é que Deus resolveu destruir todas as nações, acabar com todas as nações. Mas Deus viu um justo no meio daquelas nações, que seria Noé. E Deus é sempre fiel com aqueles que temem o seu nome, com aqueles que andam na justiça. E Deus então mandou Noé fazer uma arca para salvar Noé e a sua família. E diz a Bíblia que Noé ficou 120 anos fazendo a arca. 120 anos fazendo a arca. E aí então, acredito eu, Deus apareceu antes a Noé. Eu não sei como, mas Deus apareceu a Noé e mandou Noé fazer a arca. E mandou Noé betumar a arca, que seria um produto para não entrar água na arca. E ali então, diz a Bíblia que Noé ficou 125 anos trabalhando nessa arca. Como Noé era um justo, Noé com certeza pregava a palavra de Deus àquele povo. Diz que todos ouviram a palavra de Deus. Ninguém sabe como, mas todos ouviram a palavra de Deus. E Noé continuou trabalhando, se preparando e acreditou naquela promessa que Deus fez. Noé é um exemplo de fé, gente, muito grande para nós. Só tinha Noé no meio daquele mundo, daquele povo rebelde que não acreditava mais em Deus. Aquele povo que vivia uma vida de prostituição, uma vida corrompida, uma vida de pecado diante de Deus. E aquilo pecado subia, e ali então começou a perturbar Deus de alguma forma. E Deus resolveu destruir as nações. E vendo Noé justo, Deus o protegeu, o guardou e o salvou e livrou daquele grande dilúvio. O que eu quero te dizer é a importância da fé de Noé. Noé era o único homem naquela época que era justo diante do Senhor. E Noé acreditou. Imagine como seria difícil para Noé, ele justo, ele pregando para aquelas pessoas que não acreditavam mais em Deus, que não respeitavam mais a palavra de Deus, que não estavam nem aí para Deus. E imagine aquilo que Noé dizia: olha, o Senhor vai destruir a terra.
O Senhor vai destruir a terra, não destruir o ser humano. Vai acabar com o ser humano sobre a terra, vai enviar um dilúvio. E naquela época, com certeza, era um tempo assim meio seco, devia ser um tempo bem seco. E aquilo ajudava o povo a não acreditar que aquilo ia acontecer. Mas por que não é um exemplo de fé? 120 anos trabalhando de uma obra que Deus mandou fazer, para se preparar, porque ia vir um dilúvio. 120 anos Noé ali na batalha, fazendo aquela obra, acreditando que realmente Deus ia enviar o dilúvio. Isso é muito importante. Eu tenho Noé também como um homem, um exemplo grande de fé. Tem Abraão, tem Jó, tem Noé, tem outros, mas Noé também é um deles. Porque naquela época, com toda incredulidade, e Noé acreditar naquela promessa de Deus e permanecer firme, ninguém ter palavras, ninguém conseguir desviar Noé da justiça. Noé permaneceu justo com Deus, Noé permaneceu obedecendo a Deus, e com certeza ele falava do amor de Deus, porque quem é justo, ele quer que as pessoas conheçam a justiça o mais e mais e mais e mais. Então, quantas vezes Noé não foi mal falado, quantas vezes Noé não foi até assim perseguido por aquele povo incrédulo, aquele povo rebelde, que não acreditava mais na palavra de Deus, não acreditava mais nas promessas de Deus. E Noé foi um homem que ali ficou esperando o acontecimento, até que o dilúvio veio e destruiu a todos. Destruiu a todos, mas a família de Noé ficou guardada. Noé ficou guardado na arca. As promessas de Deus foram cumpridas na vida de Noé, porque Deus é fiel e justo para cumprir com aqueles que temem o seu nome, com aqueles que andam na justiça. Eu deixo com você este exemplo de fé de Noé. E lembre-se, as promessas de Deus cumprem. Fique atento na palavra do Senhor, fique atento nas promessas de Deus, porque ela se cumprirá de alguma forma. A palavra de Deus, ela cumpre. Deus é fiel, justo e poderoso para cumprir as suas promessas nessa terra, na minha vida, na sua e na de todos nós. Se você não conhecia essa história de Noé, procura conhecer, estude a Bíblia. Aprenda de Deus, porque Deus, a palavra de Deus é muito importante. E o amor de Deus é muito importante para você, porque Ele te amou de verdade. Na palavra de Deus não há mentira. Na palavra de Deus não há falsidade. Há justiça e forte. Quando Deus fala, Ele cumpre. Veja no nosso segundo vídeo que vai seguir depois desse vídeo, que você vai ver no Novo Testamento agora. Eu vou ler uma passagem e vou falar também sobre a volta de Jesus mais uma vez. O outro vídeo agora que nós vamos fazer vai falar sobre isso aí.